Irmãos, vamos voltar lá para a sequência do nosso estudo na primeira carta de João, no capítulo 4. Hoje nós vamos até o verso 12, se Deus permitir. Mas eu quero ler com os irmãos a partir do verso 1 do capítulo 4. Diz-nos assim, então, o apóstolo inspirado pelo Espírito Santo do Senhor: Amados, não deis crédito a qualquer espírito, antes provai os espíritos se procedem de Deus, porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo fora. Nisto reconheceis o Espírito de Deus. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus. E todo espírito que não confessa Jesus não procede de Deus. Pelo contrário, este é o espírito do anticristo, a respeito do qual tendes ouvido que vem, e presentemente já está no mundo. Filhinhos, vós sois de Deus, e tendes vencido os falsos profetas, porque maior é aquele que está em vós do que aquele que está no mundo. Eles procedem do mundo. Por essa razão falam da parte do mundo, e o mundo os ouve. Nós somos de Deus. Aquele que conhece a Deus nos ouve. Aquele que não é da parte de Deus não nos ouve. Nisto reconhecemos o espírito da verdade e o espírito do erro. Amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor procede de Deus, e todo aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Aquele que não ama não conhece a Deus, pois Deus é amor. Nisto se manifestou o amor de Deus em nós, em haver Deus enviado o seu Filho unigênito ao mundo, para vivermos por meio dele. Nisto consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que ele nos amou e enviou o seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Amados, se Deus de tal maneira nos amou, devemos nós também amar uns aos outros. Ninguém jamais viu a Deus. Se amarmos uns aos outros, Deus permanece em nós e o seu amor é em nós aperfeiçoado. O verdadeiro cristianismo, ele se expressa, se manifesta, ele é vivido. E João dá-nos aqui pelo menos duas questões. Nos traz aqui dois ensinos. O primeiro nos versos de 1 a 6 que nós acabamos de ler. É no momento em que nós podemos e devemos julgar todas as coisas, ou seja, vivermos pela doutrina correta, observarmos o que é ensinado, da onde vem o ensino, quem ensina, onde está o fundamento do ensino que temos recebido. E, obviamente, aquele ensino que vamos passar. Por isso, João começou este capítulo falando exatamente isso. Não deem crédito aí a qualquer espírito ou a qualquer coisa que vocês ouvem por aí. Observem, julguem pelas Escrituras, se aquele ensino que vocês estão recebendo, seja esse ensino de dentro da própria igreja ou de qualquer outro lugar, se esse ensino procede de Deus. Se ele está fundamentado na sua palavra. E nós temos um exemplo, entre tantos nas Escrituras, um específico de Paulo lá em Atos dos Apóstolos. E os irmãos vão se lembrar muito bem. Quando os crentes de Bereia foram considerados como crentes nobres, não por uma posição social qualquer, ou econômica, ou mesmo cultural, mas considerados nobres porque eles verificavam, ou autenticavam, ou verificavam através das Escrituras se a mensagem de Paulo era, de fato, de Deus. E é interessante nós olharmos para isso porque Paulo, ou melhor, os bereanos, eles verificavam se a mensagem era, de fato, de Deus, se a mensagem de Paulo vinha da parte de Deus, tendo apenas o Antigo Testamento em mãos. Tendo apenas as Escrituras do Antigo Testamento em mãos. O conhecimento que eles tinham de Deus, de salvação, de Cristo Jesus, que seria enviado. E, obviamente, naquele tempo, Cristo já havia vindo.
Eles tinham pelas Escrituras do Antigo Testamento e conheciam-na. E Paulo vinha então e pregava Jesus Cristo fundamentado nas Escrituras. E eles então confirmavam se de fato o que Paulo estava dizendo provinha de Deus ou não. Assim nós também. O verdadeiro cristianismo, ele resulta de uma consulta e de uma autenticação das Escrituras. E nós temos que verificar isso. Nós temos que estar preparados para isso, de tudo aquilo que ouvimos, se de fato procede de Deus, e vivemos por ela, e testemunharmos esta Escritura através das nossas vidas. O outro ponto que João coloca, do verdadeiro cristianismo, ele por causa da reta doutrina, não é? Do ensino correto das Escrituras, da compreensão verdadeira do Deus das Escrituras, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, isso acontece alguma coisa. Isso causa uma transformação. Isso leva o crente a uma vida diferente do comum, dos demais que não conhecem a Deus. E é o que ele vai dizer a partir então do versículo 7. O resultado de caminharmos na reta doutrina, de dizermos de fato com a nossa vida que compreendemos o que foi feito na nossa vida, do que é de fato viver a justiça de Deus, João vai dizer-nos aqui. Ele começa então no versículo 7 dizendo assim: amados, é a maneira carinhosa que mais uma vez ele se dirige àqueles crentes. Amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor procede de Deus. E todo aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Ele afirma aqui com muita profundidade que o amor que nós podemos e devemos demonstrar uns para com os outros, antes é uma ordem. Amemo-nos uns aos outros. O verbo está aqui no sentido até contínuo. Não é amar uma vez, não é um amor pontual, mas é um amor sequencial, é um amor contínuo, é um amor para sempre, é um amor em todo o tempo, em todas as circunstâncias, em toda hora. Amemo-nos uns aos outros. Não há nenhum tipo de outra consideração aqui. Não há algum fato que João diga: ame quando isto acontecer, ame quando isto não acontecer, ame quando for de dia, quando chover. Não. Amemo-nos uns aos outros, não importando circunstância. Interessante que ele diz ainda: amemo-nos uns aos outros, porque o amor procede de Deus. Portanto, queridos, só é possível amarmos verdadeiramente porque o amor vem de Deus. Nós não produzimos amor. Em nós não nasce o amor verdadeiro por conta própria. Nós somos pecadores. Antes mesmo até de sermos agora renascidos, não é? Regenerados, restaurados, termos uma nova vida, antes mesmo estávamos mortos dos nossos delitos e pecados. Portanto, queridos, esse amor que muitas vezes é dito, é pregado, é ensinado, é falado até mesmo pelo mundo, falam em amor. De fato, se for longe, fora do amor de Deus, revelado em Cristo Jesus, esse amor que temos por aí, ele é falso. Esse amor simplesmente não existe. Pode até haver alguns lampejos de amor, sentimentos de amor, mas amor verdadeiro, ele vem de Deus, ele procede de Deus, e nós só podemos amar uns aos outros porque o amor de Deus foi plantado em nós, o verdadeiro amor, o amor santo, perfeito. É por isso que nós podemos amar uns aos outros, é por isso que nós podemos exercitar isso, porque o amor veio de Deus. A origem do amor que nós temos para com o próximo, essa origem é de Deus. Porque é o próprio Deus que transforma o nosso coração, de maneiras que então nós podemos amar o próximo. É por isso que nós podemos amar aquele que não nos ama, aquele que até nos odeia. É por isso que nós podemos e devemos amar, porque é a ordem de Deus, aqueles que vêm contra nós, aqueles que fazem cara feia para nós, aqueles que são os nossos inimigos, aqueles que nos ofendem.
Nós só podemos amar o outro porque Deus transformou o nosso coração. Nós não podemos amar por nós mesmos. Se Deus nos deixasse por conta própria, nós nunca amaríamos. Portanto, queridos, se nós fomos de fato transformados pelo poder de Deus, nós devemos agir como pessoas que foram de fato transformadas. E fazemos isso, e demonstramos isso, e testificamos isso, esse amor amando o próximo. O amor, ele vem de Deus, ele é de Deus, ele nasceu no nosso coração, foi plantado no nosso coração pelo próprio Deus. Em 2 Timóteo, no capítulo 1, verso 7, Paulo vai falar o seguinte, 2 Timóteo 1, 7, ele nos diz assim: porque Deus não nos tem dado espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. É Deus que nos dá do seu amor. Lá em Deuteronômio, no capítulo 30, no verso 6, é-nos dito assim: o Senhor, teu Deus, circuncidará o teu coração e o coração de tua descendência, para amares o Senhor teu Deus de todo o coração e de toda a tua alma, para que vivas. Portanto, nós só podemos amar a Deus e, consequentemente, obedecermos aos mandamentos de Deus, que é amar a Deus e amar o próximo como a nós mesmos, por causa do que Deus mesmo faz no nosso coração, na nossa alma, no nosso ser, do que Ele faz em nós. Amados, amemo-nos uns aos outros. Não é uma opção. É a consequência natural agora daqueles que foram transformados por Deus. Amemo-nos uns aos outros, porque o amor procede de Deus. E todo aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. João mostra, portanto, que o amor é uma evidência de quem nasceu para uma nova vida. Quem nasceu de novo. O amor é evidência de que a pessoa está na luz. 1 João 2,10 vai dizer exatamente isso. Aquele que ama seu irmão permanece na luz e nele não há nenhum tropeço. Aquele que ama procede de Deus. O versículo 10 do capítulo 3 vai dizer também isso novamente. Nisto são manifestados os filhos de Deus e os filhos do diabo. Todo aquele que não pratica a justiça não procede de Deus, nem aquele que não ama a seu irmão. Aquele que ama vai mostrar que passou da morte para a vida, vai compreender que nasceu de novo. É o versículo 14 do capítulo 3 aqui de 1 João. 1 João 3,14 diz assim: nós sabemos que já passamos da morte para a vida, porque amamos os irmãos. Aquele que não ama permanece na morte. De modo então, queridos, que se alguém diz que conhece a Deus e não ama o seu próximo, esse conhecimento não é verdadeiro. Muitos podem dizer que conhecem a Deus, não só na igreja, mas também no mundo. Mas o verdadeiro amor, o verdadeiro conhecimento de Deus, ele é verificado, testificado na nossa prática do amor ao irmão, do amor ao próximo. Se nós nascemos de novo, então, para uma nova vida, portanto, que a prática do amor mostre, comprove essa nossa nova identidade de filhos de Deus, de nova criatura, para, de fato, podermos viver, então, em novidade de vida, como diz Paulo, em Romanos capítulo 6, versículo 4. Viver em novidade de vida. Mas o versículo 8, ele segue dizendo: aquele que não ama, não conhece a Deus, pois Deus é amor. Aqui,
Em 1 João, ele vai dizer que Deus é luz. João vai dizer que Deus é justo, Deus é justiça. E em todo o Novo Testamento, apenas João vai dizer isso. Deus é amor, Deus é luz, Deus é justo. E em outro lugar, a Bíblia vai dizer no Novo Testamento que Deus é fogo consumidor também. Então é interessante nós observarmos estas expressões ou esses atributos que João fala ou registra a respeito de Deus. Deus é amor. Faz parte não somente da essência de Deus. Deus não seria Deus se não fosse amor. Deus é amor. E aquele que não conhece a Deus, ou aquele que não ama a Deus, ou melhor, aquele que não ama o seu próximo, não conhece a Deus. Porque se fomos nascidos de novo, se fomos regenerados pelo próprio Deus, se Deus de fato habita em nós, a consequência, como já disse anteriormente, é nós também amarmos como o próprio Deus nos amou. Então, João, ele faz esta afirmação aqui muito séria, que aquele que não ama, não conhece a Deus. E vamos entender este conhecimento aqui, como sempre as Escrituras nos dizem, esse conhecimento tem a ver com amar a Deus, com relacionar-se com Deus, com ter intimidade com Deus. Aquele, portanto, que não ama o seu próximo, ele revela, ele mostra que não tem um relacionamento com Deus, que não ama a Deus, que não conhece a Deus, que não tem intimidade com Deus, que não busca a Deus. Portanto, isto é um teste para o nosso cristianismo. E é um teste para o cristianismo pessoal. Eu tenho que verificar em mim, nas minhas condutas, nas minhas atitudes, se de fato eu amo o irmão, se tenho buscado cumprir este mandamento do Senhor. E não observar ou procurar ver e saber se o outro tem feito isso. Mas se eu tenho feito, se eu tenho praticado, se eu de fato conheço a Deus, tenho essa intimidade com Deus, se isso agora é natural em mim, o amar o irmão. Deus é amor de modo que quem o conhece de fato ama o seu próximo. É uma consequência natural. João ensina que Deus não é apenas a fonte de todo o amor, mas que ele é amor na totalidade do seu ser. Deus é totalmente amor, como ele é totalmente justo, como ele é totalmente perfeito, como ele é totalmente soberano, como ele é totalmente misericordioso. Deus é amor. Versículo 9. Nisto se manifestou o amor de Deus em nós, em haver Deus enviado o seu Filho unigênito ao mundo, para vivermos por meio dele. Como temos sabido, o próprio João vai dizer isso lá no seu livro, no capítulo 3, versículo 16, porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito. Ou seja, Deus não apenas disse que amava, mas ele mostrou, ele manifestou o seu amor. E a prova de Deus manifestar-se em nós é ter entregue o seu Filho, é ter sido feito carne, habitado entre nós, vivido entre os homens, ter sido levado à cruz, morrido naquela cruz, ter sido sepultado e ao terceiro dia ressuscitou. Nisto manifestou o amor de Deus em nós, em favor de nós, por nós pecadores. Deus enviou o seu Filho unigênito. Unigênito significa do mesmo gene, não é? Da mesma essência, com a mesma perfeição, com o mesmo amor. É a manifestação do próprio Deus em nós, através de Jesus Cristo, para podermos de fato vivermos por meio de Jesus Cristo. Cristo vivendo em nós.
Aí, portanto, e é por causa disso que nós de fato podemos amar o irmão, por causa da vida de Cristo em nós. Por isso é possível. Ele segue dizendo no versículo 10: nisto consiste o amor. Não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou e enviou o Seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Nós amamos a Deus porque Ele nos amou primeiro. Portanto, a própria palavra de Deus vai nos dizer em outros lugares que desde antes da fundação do mundo, em Efésios 1:3, Deus já havia nos escolhido. Deus já havia nos separado. Mas quem é que tinha corpo? Quem é que já existia antes da fundação do mundo? Nós não. Mas Deus já nos escolheu, nos elegeu desde antes da fundação do mundo. E Ele fez isso em Cristo desde antes da fundação do mundo. Ele nos amou em Cristo desde antes da fundação do mundo. Isso quer dizer, portanto, que lá antes da fundação do mundo, nós não havíamos feito obra alguma. Para Deus, então, ter olhado lá, bom, Ele já, antes da fundação do mundo, Ele já fez alguma coisa. Não, nem existia. Mas então, eu sou Deus, onisciente, eu sei todas as coisas, eu sei que no dia tal, no ano tal, no tempo tal, Ele estará lá, na terra, vai viver lá. E Ele vai lá praticar coisas boas. Então eu vou olhar para essas coisas boas e eu vou ver que Ele vai me amar, que Ele vai me considerar. Então eu vou escolhê-lo, eu vou elegê-lo, porque eu estou vendo que Ele vai fazer coisas... Não foi assim também. Foi antes da fundação do mundo, antes de existir qualquer coisa. Deus nos escolheu e Deus nos amou. Primeiro, antes de qualquer coisa, e não foi, portanto, por qualquer ato de bondade nosso, por Ele ter visto ou previsto que nós faríamos alguma coisa de bom. Não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou e enviou o Seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Enviou Jesus para substituir-nos. Nós deveríamos morrer. Nós deveríamos pagar a conta do nosso pecado. Mas é uma conta impagável. Nós não podemos fazer isso, não poderíamos fazer isso. E ninguém jamais pode fazer isso. Por isso Deus, por amor, enviou o Seu Filho para morrer naquela cruz. E assim ser propício a nós. Por graça, mostrou claramente, praticamente, na prática, o amor dele por nós, entregando o seu próprio Filho. Nisso se manifestou o amor de Deus, em haver Deus enviado o seu Filho diante do mundo para vivermos por meio dele. Não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou e enviou o Seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Verso 10. 11 agora. Amados, se Deus de tal maneira nos amou, devemos nós também amar uns aos outros. Se Deus enviou o Seu próprio Filho para a cruz do Calvário, se por amor Ele entregou o Seu próprio Filho, nós também devemos amar os nossos irmãos. Também devemos entregar as nossas vidas aos irmãos. Devemos nos doar em favor dos nossos irmãos. João então nos ensina aqui que Deus provou o seu amor enviando Cristo para satisfazer a ira que Ele tinha contra nós por conta dos nossos pecados. Ele não amou-nos porque nós merecíamos, mas Ele nos amou mesmo nós sendo merecedores da sua ira. Ainda assim Ele nos amou.
Será que isso, em um grau menor, obviamente, acontece conosco nas nossas relações com os nossos irmãos? Será que nós temos nos esforçado e temos buscado amar aos irmãos, mesmo estes irmãos, aos nossos olhos, não sendo merecedores do nosso amor? Porque de fato olham ou fazem coisas que nos ofendem? E aí então, como tem sido a nossa reação? Nós devemos, de fato, reagir da mesma forma como Deus reagiu. Não é mesmo? Ou como Deus agiu, não é? Pois mesmo nós sendo pecadores, mesmo nós sendo rebeldes a Ele, mesmo nós caminhando contra o Senhor, ofendendo ao Senhor, pecando contra Ele, indo contra a sua lei, Ele nos amou, a ponto de entregar o seu Filho. Como nós agimos? Com o nosso irmão. Assim como nós fomos alvos do amor de Deus, nós também devemos amar o nosso próximo. Nós devemos lembrar as palavras que o apóstolo Paulo escreveu aos Romanos, no capítulo 13, verso 8, dizendo assim: a ninguém fiqueis devendo coisa alguma, exceto o amor, com que vos ameis uns aos outros, pois quem ama o próximo tem cumprido a lei. O que Paulo está dizendo aqui é exatamente isso. A única coisa que nós podemos ficar devendo para um irmão é o amor. Ou seja, por mais que nós amemos, e amamos hoje, e amanhã, e amamos um tanto, e outro tanto, e mais outro tanto, nós estamos devendo. E vamos ficar devendo. Ninguém vai poder dizer que já amou tudo o que tinha que amar. Eu já amei tanto esse irmão e não recebo uma fagulha de amor de volta, não vou amar mais. Eu já amei demais. Não existe isso. Para o cristão não existe isso. Porque é o mesmo amor de Deus. Imaginemos se Deus parasse de nos amar. Porque nós não paramos de pecar. Imaginemos se Deus parasse de nos amar. Imaginemos se o sacrifício de Jesus Cristo fosse limitado, nesse sentido, não é? De um tanto de amor. Foi por isso que Jesus respondeu à pergunta de Pedro: quantas vezes devo amar o meu irmão? 7 vezes? Porque o comum, o normal, no dia a dia, o entendimento cultural, era 3 vezes você perdoar um irmão. E Pedro chega diante de Deus que parece que está dizendo, né, ainda contando vantagem, não é? Querendo dar uma de Pedrão mesmo. Querendo dar uma de humano, como nós. O normal é 7, mas eu como sou, né? O cara, eu chego para Jesus, 7. Jesus, o que você acha de, não é? Até 7 vezes acho que está legal, né? Aí Jesus diz 7, não, 70 vezes 7. Mas garanto que Pedro não foi fazer conta de 70 vezes 7, 490. Não é? Obviamente que esse número vai representar o infinito. Perdoe, irmão. E o perdão só é possível por causa do amor. Por mais que eu ame alguém, eu estou sempre devendo o amor. Se nós tivermos isto em mente, não é mesmo? Se tivermos isso claro na nossa mente e no nosso coração, certamente os nossos problemas de relacionamento, se é que existem, ou que tanto existem, com quem quer que seja, eles vão ser diminuídos a quase zero, vamos dizer assim, ou vai chegar ao zero. Sempre devemos o amor ao irmão. Essa é a única dívida que nós temos, de um para com o outro. Amados, se Deus de tal maneira nos amou, devemos nós também amar uns aos outros. E Ele não põe um limite.
Ele não põe um número, ele não põe um tempo. Devemos amar. Sempre. Verso 12. Ninguém jamais viu a Deus. Se amarmos uns aos outros, Deus permanece em nós e o seu amor é em nós aperfeiçoado. Ninguém jamais viu a Deus e ninguém jamais verá a Deus. Fisicamente, materialmente, porque Deus é espírito. Mas então como é que nós vemos Deus? João responde isso aqui. Ninguém jamais viu a Deus materialmente, mas Deus manifestou-se em Cristo Jesus. Jesus é homem, 100%. Jesus está no céu de Deus, ao lado de Deus, à destra de Deus. E ele voltará em corpo físico. E nós veremos Deus na pessoa de Cristo. Obviamente. Porque Cristo é Deus. Jesus Cristo é Deus. Mas também nós vemos Deus na maneira como amamos uns aos outros. Nós reconhecemos que alguém é de Deus, que o amor é de Deus, quando nos amamos uns aos outros. O amor de Deus está em nós. Reconhecemos que somos de Deus, transformados por Deus, que temos a nova vida de Deus. Ninguém jamais viu a Deus, mas podemos ver a Deus nesse sentido, em que nos amamos uns aos outros, se amarmos uns aos outros. E se amarmos uns aos outros, diz João, Deus permanece em nós. E o seu amor é, em nós, aperfeiçoado. Vai sendo melhorado o nosso amor de uns para com os outros. O nosso amor vai crescendo. Vai se aperfeiçoando. Como é que isso pode acontecer, meus irmãos e irmãs? Queridos, nós sabemos, Paulo vai dizer para nós, lá em 1 Coríntios 6,19, que nós somos templo do Espírito Santo, casa de Deus, santuário do Espírito Santo do Senhor. Somos habitação de Deus. Isto é muito sério, não é isto? Portanto, onde quer que nós vamos, o que quer que nós façamos, nós mostramos Deus. Porque somos habitação dele. Nós levamos Deus conosco. No passado, basta lermos as Escrituras, a história dos profetas. É dito-nos assim, em alguns lugares é descrito assim para nós. Lá vem o homem de Deus. Lá vai o homem de Deus, o profeta de Deus. É um homem de Deus. Mas por que ele era reconhecido como um homem de Deus? Porque ele andava com Deus, ele obedecia a Deus, ele fazia as coisas de Deus. Onde quer que ele fosse, ele era reconhecido como o homem de Deus. Os presbiterianos mais antigos vão se lembrar, nós éramos conhecidos como os Bíblias. É aqueles, hoje as Bíblias estão todas nos celulares, né? Mas antigamente não, as pessoas levavam a Bíblia debaixo do braço. Dando a entender que, obviamente, conheciam, não era só para caminhar por aí com a Bíblia embaixo do braço, obviamente, né? Mas que conheciam as Escrituras, que iam a caminho do templo, louvar, cultuar a Deus, com a sua Bíblia. E porque eram diferentes no dia a dia, eram reconhecidos como pessoas diferentes. Porque andavam com Deus, porque Deus era de fato habitação, habitavam neles. Deus é invisível de fato, porque Deus é Espírito. Mas Ele é reconhecido e visto através das nossas vidas. E especialmente quando amamos os irmãos. Demonstração clara e evidente de que não só Deus é e Deus existe, mas que Ele age. E Ele faz isso através de nós. Através da maneira como amamos
aos irmãos. Ninguém jamais viu a Deus. Se amarmos uns aos outros, Deus permanece em nós e o seu amor é, em nós, aperfeiçoado. O amor dele em nós é aperfeiçoado. E cada vez mais vamos amando aos irmãos. Vamos amando mais aos irmãos. Lembrando uma vez mais, queridos, independentemente de como os irmãos reagem a nós. Grande desafio, não é mesmo? Grande desafio darmos a face, ou melhor, a outra face, não é? Quem de nós dá a outra face? Se somos habitados por Deus, se nascemos de novo, fomos regenerados, Deus de fato permanece em nós, nós amamos os irmãos. Portanto, João, neste trecho, ele vai demonstrar que o amor de um para com o outro, o amor ao próximo, é fundamental na vida do crente, na nossa vida. Ele mostra aqui nesse trecho por que nós devemos amar uns aos outros. Nós devemos amar uns aos outros porque o amor procede de Deus. Devemos amar uns aos outros porque quem ama, de fato, mostra que conhece a Deus e que é nascido de Deus. Devemos amar uns aos outros porque Deus é amor. É a essência de Deus. E se Ele habita em nós, então deve ser a nossa essência também. E esse amor ficou claro, evidente, na maneira em que Deus enviou, no modo em que Deus enviou o seu Filho. E Ele manifestou-se, então, entre nós, sem nós merecermos esse amor. Ele fez isso por nós. E, enfim, João demonstra aqui, registra aqui, que é amando ao nosso irmão, ao próximo, que nós mostramos que Deus, de fato, habita em nós. Eu creio que muitos de nós aqui nesta noite lembrou do trecho quando Jesus conta a parábola do bom samaritano, o chamado bom samaritano, não é? Onde naquela conversa de Jesus, naquele sermão de Jesus, onde ele vai contar então que um levita passa por um moribundo à beira do caminho, semi-morto, um levita. Depois um sacerdote passa ao largo também e não atende. E aí, quando Jesus vai falar de uma terceira pessoa que chega e vai atender aquele moribundo, pessoas poderiam pensar ali, os judeus ouvindo esta parábola de Jesus, que deveria ser um judeu então, já que o sacerdote não poderia atendê-lo, por causa da lei, contaminação, não sabia se estava morto ou não, teria que voltar daí ao templo para se purificar, também o levita, enfim. Aí então eles esperavam que fosse um judeu, que fosse ali então ajudar aquele moribundo. Mas aí Jesus vem e diz que era um samaritano, que não só junta aquele homem, leva-o para um local para curá-lo, ainda paga as despesas depois, se compromete a pagar as despesas depois, sem conhecê-lo. Demonstrou amor de fato. É o que nós devemos fazer. Diante então do que João diz para nós aqui, a nossa oração, penso, queridos, deve ser, e Deus deve tirar do nosso coração toda e qualquer amargura que possamos ter com relação a quem quer que seja, aos irmãos, ao nosso próximo. Todo ódio, toda falta de perdão, todo orgulho e tudo aquilo que impede, ou que possa impedir que nós, de fato, demonstremos, né, ou testifiquemos verdadeiramente a nossa identidade como filhos de Deus.
que nós possamos ter termos a consciência tranquila com relação a isso. E termos a nossa consciência tranquila com relação àquilo que nós estamos apresentando para o mundo. O que é que o mundo está vendo em nós? Não é? O que é que as pessoas estão enxergando em nós? Quem é esta pessoa com quem eu me relaciono? Eles devem fazer essa pergunta. Quem é essa pessoa? É um homem de Deus? É uma mulher de Deus? É alguém que ama o próximo? Seja ele da sua família de sangue, seja ele da sua igreja, seja ele do seu relacionamento no trabalho, na escola, ou seja ele um desconhecido. Qual é a nossa identidade? Deus é amor. E nós podemos dizer, nós somos amor? Porque Deus habita em nós? Porque Deus transformou o nosso coração? Porque Deus habita em nós? Porque de fato Cristo Jesus morreu por mim, por nós, e nós reconhecemos isso e demonstramos isso através da vida que temos, da vida que levamos. Amar o próximo como a nós mesmos. O amor de Deus tem sido aperfeiçoado em nós. Nós temos amado mais e mais. O próprio João disse aqui, nós já vimos no passado, né? Alguns domingos atrás, não amemos só de palavra, não amemos só de língua, mas amemos de fato e de verdade. Que seja de fato assim na minha vida, irmãos e irmãs, que seja assim na sua vida, que seja assim nas nossas vidas, para a glória de Deus e para a nossa edificação. Em nome de Jesus. Amém.